Obrigada, Delano, agradecendo a Jesus a oportunidade, a espiritualidade amiga do Cantinho de Jesus. Ai, gente, e a todos vocês, né? Delícia estar no Cantinho, né? Delícia estar com vocês. Muito obrigada, viu? E continuando, assim, essa missão que o Cantinho tem das reuniões públicas serem também reuniões de estudo, e nas terças-feiras a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, onde a gente pega a parte moral e a parte filosófica como ferramentas indumentárias importantes para a reconstrução de si mesmo. E eu fico imaginando que esses estudos assim coletivos que a gente faz, né, nas terças-feiras, é como se a gente estivesse vindo para o cantinho afiar a ferramenta. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo é onde a gente vai amolar ali talvez o nosso esmeril, alguma coisa onde a gente vai usar em nós mesmos. E hoje é o último item, gente, do capítulo mais lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a minha humilde concepção, né? Que é os seres perfeitos, lá do capítulo 17. Hoje nós vamos estudar o item 11, que vai falar sobre o cuidar do corpo e do espírito. E aí a gente fica, parece que numa dualidade, né? Entre matéria e espírito, como se essas coisas fossem inimigas, fossem algo opostos, que se brigassem entre si. E não tem nada a ver. O espiritismo não é contra a matéria, né? Ele só não concorda com o materialismo, que é outra coisa que não tem muita... É como se o materialismo é como se as coisas começassem e terminassem na matéria. Ponto, a matéria fosse supremacia. E a matéria não, a matéria ela é útil, ela é muito importante, tanto é que a gente encarna, né, gente? A gente precisa do corpo. Então vamos ver e vamos lendo devagarzinho e a gente estudar, porque hoje vai ter André Luiz para falar para a gente, vai ter Emmanuel, vai ter Meimei, só pegou gente boa para explicar para a gente essa parte do Evangelho. Vamos lá afiar a ferramenta que nós estamos precisando se transformar moralmente, né? Então, no item 11 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, começa assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Será que eu então preciso crucificar meu corpo, né? Martirizar meu corpo? E a resposta vem: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa na carne. Gente, olha que interessante, quer dizer que o corpo influencia na alma. Influencia. E lá no Livro dos Espíritos a gente vai ver que influencia mesmo. Continua. Para que essa prisioneira viva se expanda e cheque mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. E essa palavra equilíbrio aqui é bem interessante porque enquanto a gente está em busca do equilíbrio, vou tentar fazer aqui para ver se vocês conseguem evitar. O equilíbrio ele precisa ser uma movimentação, uma oscilação. Então, imaginando entre o cuidar do corpo e o da alma, em um movimento harmônico e equilibrado. Porque a gente não consegue ficar nessa coisa equilibrada, assim, tão retinha, né? Uma balança sem medidas, assim, sem inerte. Mas uma harmonia entre os dois, que talvez seja algo importante. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 368, que inclusive a gente estudou há pouco tempo lá no Irmão Moacir, né? Que o Cantinho de Jesus tem os estudos do Irmão Moacir no sábado. Fica aqui o convite a todos que estão nos ouvindo, que começa a partir das 17 horas, salvo engano, creio que sim, né? Então, para a gente poder estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas lá na questão 368, onde fala após a união do corpo
do espírito com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades, eles vão falar que o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento, que a grosseria da matéria os enfraquece. Então, quer dizer que quando a matéria está com o corpo, elas quase têm uma parte ali de uma espécie de uma simbiose, né? Uma união ali, e que um começa a refletir no outro. Já na 369, vai falar que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Com a excelência de um trabalho, o está a dar ferramenta à própria à sua execução. Então, para que uma atividade seja pronta, ele está comparando o seguinte: a ferramenta tem que estar ok. Vamos pensar na culinária? Para a gente poder trabalhar na cozinha, todo cozinheiro quer uma faca afiada, bem amolada. Então, o corpo, para ficar tranquilo, para ficar bem, para o espírito poder ter todas as manifestações, o corpo tem que estar saudável. E nós sabemos que quando o corpo não está legal, a gente não consegue manter talvez um equilíbrio mental até, né? Aí eu vou citar o que às vezes eu sempre comento aí, a história da TPM, né? Os hormônios estão alterados, você vai ficar alterado. Em desequilíbrio psíquico, isso também ocorre. Então, a influência dos órgãos se pode inferir, vai fazer a pergunta na 370, né? Então, da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais. Aí os espíritos vão nos dizer que para a gente não confundir a causa com o efeito, nem o efeito com a causa, né? O espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Significa que se o meu corpo está limitado, o meu espírito não. O meu espírito continua com as faculdades em desenvolvimento, né? Então, é uma outra história. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio desta diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Então, cumpre, porém, que se leve em conta a influência da matéria, que é mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Então, ele vai explicar para a gente que, claro que vai influenciar, mas não é unicamente, tem ali uma certa de uma simbiose ali nessa circunstância. Então, ele vai falar que se a gente pode servir de comparação nos comentários de Kardec, nessa questão, ele vai falar assim, que trivial a força de ser verdadeira, né? Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que o homem tem um vício da embriaguez. Serão esses os sinais que fazem dele um ébrio? Então, ele vai comparar. Quando a gente olha, às vezes, para um corpo, para uma pessoa ali, a gente consegue perceber que ele tem uso de álcool ou não. E aí ele vai falar assim, o que é que faz ele ser o alcoólatra? É a fisionomia do corpo ou é a vontade de continuar bebendo, né? Então, não é para a gente poder fazer essa comparação. Eu não posso usar como desculpa a limitação do meu corpo para me desenvolver moralmente e espiritualmente, né? Ter um certo equilíbrio. Mas o que eu tenho que fazer é cada vez mais fazer um esforço de desenvolvimento moral que vai fortificar a minha alma e com isso eu moldo o meu corpo cada vez melhor, porque o corpo é patrimônio do espírito. E a gente vai ver isso mais para lá, porque Emmanuel vai contar para a gente, né? Lá no Evangelho, continuando no próximo parágrafo, diz assim, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, os ascetas eram aqueles que buscam a depreciação do corpo, uma flagelação, privações, né, orações, em busca de melhorar a alma. Então, tipo assim, eu vou sacrificar o meu corpo para que minha alma seja elevada. Então, tem um grupo que pensa assim. E aí ele diz que tem por base o aniquilamento do corpo e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Já os materialistas são compostos deles. Eles pensam o seguinte, só existe o corpo, não tem alma, só vale isso aqui. Então, ele diz que duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Então, esses dois extremos não vale muito a pena. Aí a gente pega até o pensamento de Buda, né? Vamos tentar o caminho do meio e continua no Evangelho.
Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, além desses extremos que não convêm, ainda existe numa inteirinha entre eles as pessoas que são indiferentes ao corpo, indiferentes à alma, que não têm uma convicção, que não têm paixão, que vai dizer que é morno. E aí é interessante para a gente ver onde é que a gente se enquadra nesse estudo, para a gente começar a fazer o nosso burilamento e buscar aí um equilíbrio e um cuidado tanto do corpo quanto da alma. Ele diz assim: onde está a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma. O Livro dos Espíritos mostrou aqui um pouquinho para a gente, né? E dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, lembra que eu falei para vocês no Livro dos Espíritos, estava explicando para a gente que parecia que tem um espaço aí que quase que é uma simbiose, uma junto com o outro? Então, há uma dependência mútua, importa cuidar de ambos. Nós vamos cuidar dos dois. Ele diz: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, o corpo é instrumento da alma. Ele diz: desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Gente, isso aqui entra uma série de coisas do que o corpo necessita e que a alma necessita através do corpo também. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, se um cavalo está sendo dirigido por um cavalheiro, se ocorreu um acidente, provavelmente é a responsabilidade do cavalheiro. Então, se o corpo, se a gente teve a liberdade de agir como a gente quer, o corpo ele não pode pagar pelos nossos livre-arbítrios, né? O André Luiz, lá no livro Opinião Espírita, que foi uma psicografia de Emmanuel, junto com ele, né, para o Chico Xavier e Valdo Vieira, na lição 51, fala privações do corpo e privações da alma. Esse texto, ele vai explicar justamente essa parte do Evangelho, esse item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o André Luiz vai comparar o seguinte, que o homem, não raro nas horas difíceis, lança mão de recursos extremos e, por vezes, ilógicos para diminuir o sofrimento próprio ou alheio, qual acontece nas provas desesperadoras, no sentido de suprimir agonias morais ou curar doenças insidiosas. Então, a gente quer alguma coisa miraculosa, quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer tudo desesperadamente sem raciocinar, né? Aí ele fala, daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos, remunerados de que se alastram antigos e piedosos enganos, e ele vai licitar um tanto de coisa que a gente vem fazendo, através de questões religiosas e preceitos culturais, que são praticamente irracionais. Olha o que diz André Luiz. Quando a gente começa uma recitação mecânica de fórmulas cabalísticas, essas preces mecânicas que você não sabe nem o que é e você está fazendo sem estar sendo de coração, repetitiva, ele vai falar os sacrifícios inúteis visando prioridade e concessão. Eu vou fazer um sacrifício porque eu acho que eu tenho que ser atendida primeiro. Nós estamos vivendo uma pandemia, tem tantas pessoas desencarnando, doente, entubada, saindo de CTI. Eu vou fazer alguma coisa um sacrifício muito grande, porque aí o meu parente vai ser salvo. Os demais não, né? André Luiz continua. As promessas esdrúxulas, as penitências estranhas, os autocastigos em que a vaidade leva o rótulo da fé. Então, eu vou exemplo, tá, gente? Hoje já faz isso por moda, né? Mas antigamente não. Eu vou raspar a cabeça para me poder conseguir alguma coisa com Deus, né? Eu vou usar um amuleto, eu vou me apegar a um talismã. E aí ele fala: só que ao espírita cristão
compete despojar-se de semelhantes conceitos acerca do Criador e da criação, cristalizado na mente humana através de numerosas reencarnações. Então, muita coisa a gente já está cristalizado na nossa mente devido às reencarnações, mas quem agora abraçou a doutrina espírita, que está aqui estudando a filosofia, estudando a parte moral da doutrina, querendo afiar, né, a ferramenta para poder usar em nós mesmos, nós vamos ter que questionar que ferramenta é essa. É quando eu começo a fazer perguntas e questionar as minhas ideias para ver se encontro alguma lógica racional na minha fé, porque a minha fé tem que ser raciocinada. Eu não posso fazer uma barganha com Deus e nem uma mutilação do corpo se eu conseguir comer na alma, né? Foi no espírito. Aí ela fala, olha, para nós, para os espíritos, André Luiz diz, não mais existe a crença cega. Não mais nos acomodamos à ideia do milagre como sendo prerrogativa em favor de alguém sem merecimento qualquer. Nós tecemos nomes aqui no início da reunião, intercedendo em orações, e para alguns que estão doentes, estão internados, para que seja feita segundo a vontade de Deus, né? Sabemos que a doença muitas vezes é a cura da alma, então a gente pede, mas que tenha ali acesso e tenha condução do que foi preciso fazer, né? Do que aquele corpo precisa chegar, do que aquela alma precisa chegar. E é diferente da gente querer o seguinte, não, Deus tem que curar dos meus moldes, né? Curar o corpo, independente da alma estar curada ou não, desvencilhar o conhecimento da doutrina. Então, André Luiz fala para a gente, estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Se eu estou doente hoje, eu busquei essa doença ontem. E é tão tranquilo para a gente falar sobre isso, porque nós temos aqui o nosso grande amigo, o Chico Xavier, né? Que a gente tem tanto carinho por ele, e tanto bem que a gente sabe que Chico fez, tanto que Chico trabalhou, e tanta doença teve. Catarata, câncer de próstata. E é necessário, nós também teremos. Será que nós estamos preparados também para quando o corpo reclamar de um comportamento errado que nós fizemos em outras reencarnações, né? E o que a gente tem que fazer agora é cuidar bem para que a gente amanhã fique melhor. Porque a lei é justa e ela é insubornável. Ninguém vai subornar a lei, não tem jeito. Então ele diz: eis porque ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Então a gente precisa trabalhar e fazer muito uns pelos outros. André Luiz ainda continua: para o espírita, portanto, a vida e o universo surgem ajustados à lógica e esclarecidos na verdade. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres, reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquios, em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito, em todos os seus atributos de justiça e de amor. Então, André Luiz vai mostrar para a gente, nesse estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, no item 11, a importância da gente entender, e não adianta agora sacrificar o corpo para poder purificar a alma, porque não é dessa forma. Mas a gente tem que valorizar e cuidar do corpo. Olha o que diz o Jorge, o Espírito Protetor, terminando esse item lá no Evangelho. Ele vai falar assim: sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais criativos para com vossos próximos? Então, ao invés da gente ficar pensando assim, eu vou torturar meu corpo para melhorar minha alma, que tal a gente pensar aí, eu vou ser menos orgulhoso, eu vou ser menos egoísta, né? Eu vou ter criatividade para auxiliar, porque às vezes eu sempre falo, né, que a riqueza do pobre é a criatividade. Se a gente já não tem recurso financeiro, criativo a gente tem que ter. Mas a bondade também é muito criativa, gente. Não sei se vocês viram circulando no WhatsApp, duas enfermeiras que encheram uma luva, duas luvas, né, de água morna,
colocaram um nozinho nos dedos e fizeram como se fosse a mão dos pacientes entubados, eles encaixam ali e elas sentem como se elas estivessem de mãos dadas com alguém. E a temperatura morna da água faz com que a mão esquenta do paciente e aí não fica perdendo as veias, porque toda hora tem que ter acesso, né? Pegar acesso para tratamento. Então, foi uma melhora maravilhosa que aconteceu e de uma criatividade para auxiliar incrível. É muito melhor. Se a gente já errou a encarnação passada, vamos ser criativos agora para fazer o bem, né? Então ele diz, olha, não, a perfeição não está nisso, não está da gente martirizar o corpo para poder ganhar a alma. Ele diz assim, ó, está nas reformas porque fizestes para o vosso espírito. Então, toda vez que eu reformar para melhor o meu espírito, eu estou em busca da perfeição. Isso significa até o cuidado com o corpo, né? Para alimentar na hora certa, dormir a quantidade que precisa dormir, né? Se eu já tenho alguma restrição alimentar devido a um tratamento que eu esteja fazendo, então que eu continue obedecendo, né? Se eu sou diabético, não vou comer doce, não vou comer massa, né? Respeitando isso aí. Aí ele encerra com a seguinte frase: dobrai o corpo, né? Submetei o corpo, humilhai e mortificai. Esse o meio de tornar-te dócil à vontade de Deus e o único de alcançar-te a perfeição. Então, vamos dobrar o nosso egoísmo, submeter, né, esse orgulho, vamos nos humilhar, conhecer quem a gente é mesmo, para que a gente possa realmente encontrar e entender a nossa alma. E o nosso corpo, gente, é de uma riqueza e de um patrimônio tão grande que lá no livro Pão Nosso, o Emmanuel, que a gente agora, André Luiz falou para a gente, vamos deixar Emmanuel falar, né? Lá na lição 158 do livro Pão Nosso, intitulado Governo Interno. E aqui nós vamos encontrar que esse equilíbrio entre a alma e o corpo, onde que está, já que tem o inteirinho ali, que parece que eles ficam uma espécie de simbiose, né? E o Emmanuel vai nos mostrar, ele comenta a parte de Paulo, que Paulo diz assim, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, que Paulo escreveu assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Aí Emmanuel vai nos dizer que é imprescindível, portanto, saber governar o corpo. O corpo ele vai interferir na alma, né? Vai interferir no espírito, porque a gente está encarnado. Então, ele vai interferir. Só que o que a gente precisa para desenvolver? Precisa desenvolver o controle sobre o corpo. Então, a gente precisa governar o nosso corpo e não deixar o nosso corpo entregue aos estímulos dele próprio, que é os estímulos do instinto. Então, é necessário que a gente se reequilibre e governe o corpo. E aí a gente consegue perceber muito bem quando está aí em alguma questão mediúnica que a gente precisa governar o nosso corpo, né? E não ficar entregue. Emmanuel vai dizer assim: representação em material terrestre da responsabilidade espiritual. Então, o corpo, ele é a representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável que esteja cada um atento às suas disposições. O meu corpo está disposto a quê? Quais são as disposições carnais, né? Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. E isso a gente consegue ver até na questão bem material mesmo. A gente vê assim, as questões fisiológicas. Eu posso assistir toda hora que eu quero. Eu preciso, às vezes, segurar e esperar o momento de encontrar um banheiro para fazer. A mesma coisa em outras questões em relações, às vezes, até à agressividade, né? Ao desequilíbrio. Então, a gente precisa dar uma segurada. Eu não vou dar má resposta em determinada pessoa, em determinada hierarquia. Então, a gente segura. É Emmanuel que está falando aqui, então a gente tem que governar. E ele fala, ó, é indispensável que esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo.
A gente precisa governar, mas como que a gente vai governar o corpo? Qual que é esse instrumento que governa? É o espírito só que vai vir e vai governar? E aí ele vai dar a grande sacada para a gente. Vai dizer assim, a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado, de um país. O espírito assume a autochefia. Então, a autochefia dessa junção alma, espírito encarnado, alma, é o espírito que assume a autochefia. Mas ele tem auxiliar. Quais são os auxiliares, né, desse presidente, vamos pensar assim, essa autochefia? Auxiliar por vários ministérios, que são das reflexões, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Mas onde que fica esses auxiliares, né? Reflexão, conhecimento, compreensão, respeito e ordem. Ele vai dizer, as ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do comportamento. E ele vai falar, existem no fundo de cada mente. Está na mente esses auxiliares do espírito que vai governar o corpo. E lá nos mensageiros, o Aniceto vai falar para o André Luiz, lá no capítulo 49, que a mente é a luz que a gente vai observar na hora de um desencarne, que a pessoa está desencarnando por leucemia, e aí o André Luiz consegue ver aquele corpo praticamente moribundo, uma luz no cérebro, e o Aniceto vai falar, a luz que você observa, né, é a mente, para cuja definição essencial não temos, por ora, na conceituação humana. A ciência ainda não conseguiu conceituar a mente, gente. Então, a gente ainda não tem, até hoje, se a gente for olhar a mente, o que é a mente? A gente confunde mente, é espírito não é a mente, mas é ela que vai ter a condição de auxiliar ao espírito para governar o nosso corpo. E aí ele fala, então, no fundo de cada mente, extensa potencialidade de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. Então, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso exercitar a minha mente. Diz o governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então, olha, o espírito ele vai exercer, mas não tem às vezes como fiscalizar. Sabe o que é isso? É quando a gente se entrega a uma vontade desnecessária. Eu já estou satisfeito, mas vou comer mais um pouquinho. Quem já falou isso? Ah, mas só hoje não importa. E aí a gente começa a perder a disciplina da regulação do corpo. Ah, eu não vou caminhar não porque eu estou com preguiça. Isso da parte física. Mas vamos pensar da parte instintiva, do medo, quando o medo assola, da ansiedade, quando a ansiedade nos visita e as nossas mentes fica aquele turbilhão de ideia, e como é que você vai fazer para você serenar a sua mente, né? Então, às vezes não consegue fiscalizar e você se entrega ao instinto, né? E ele diz, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Aqueles hábitos antigos ficam lá perturbando a gente. O instinto do corpo, que ainda não foi dominado nas outras encarnações e que agora grita, continua nos importunando. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou em um acelerado, um desprovido mental, né? Então, fala, quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruidoso ou total. Então, Emmanuel está nos informando que é muito importante a gente ter autodisciplina, a gente se disciplinar. Ele fala, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e boa vontade para com os nossos irmãos. Acho essa frase final de Emmanuel tão linda. Significa que para eu me disciplinar, para eu ter uma mente disciplinada, eu tenho que ter a minha vontade forte. E eu tenho que ter boa vontade para com os meus irmãos. E entender que os meus irmãos ainda não dominam o próprio corpo, muitas vezes. Mas eu preciso dominar o meu corpo. E isso é cuidar do corpo.
a importância que a gente tem hoje na ciência, vendo como que a meditação auxilia até na recuperação dos pacientes, em manter o corpo são, porque a meditação, eu consigo, então, equilibrar minha mente, equilibrar as ideias que me vêm, conhecer meu corpo, principalmente quando a gente está em estado de meditação, aquela meditação de respiração, eu consigo perceber os estímulos que o meu corpo passa, as ideias que me vêm. E isso é muito importante, a gente ter esse domínio de nós e começar com as atividades, né? Então, no livro Mensageiros, no capítulo 49, gente, chamado Máquina Divina, vale a pena a gente levar de para casa e ler o capítulo todo. Porque nesse desencarne de leucemia, o André Luiz ele consegue absorver e ver a luta de uma pessoa que não cuidou da alma enquanto estava encarnada e provavelmente não dominou o próprio corpo, porque não teve essa atividade da prece, não teve essas atividades de autoaprimoramento. Nesse desencarne, o André Luiz consegue perceber como que vários vírus e bactérias conseguem levar aquela guerra do organismo para quase que expulsar a alma daquele corpo. O Aniceto fala isso, olha, ele não está desencarnando, ele está sendo expulso do próprio corpo. E ali vem lepra, bactéria da lepra, do câncer, de uma série de outras doenças, e se fosse talvez escrito hoje, a gente estaria vendo até o Covid no nosso corpo, né? Até o vírus, o Covid-19, porque começa a ganhar e ele fica tentando, a mente não consegue mais obedecer. Então, vale a pena a gente perceber, porque como a gente está vivendo um momento de tantos desencarnes, e acho que todos nós que estudam a doutrina espírita fiquem ensaiando o próprio desencarne, para que a gente não tenha tanto sofrimento assim, então é necessário para que a gente viva bem, né? Domine o próprio corpo, cuidando dele e dominando os próprios instintos. Então, vale a pena ler esse capítulo 49 do livro Os Mensageiros de Para Casa, para a gente entender um pouco mais. E sabendo aí que a mente, né, que vai nos auxiliar nesse contato do equilíbrio do corpo e da alma. Porque, segundo Emmanuel, lá em Alma e Coração, no capítulo 11, intitulado Tua Mente, ele diz que a mente é a casa do espírito. E ninguém conserva lixo na própria casa, no próprio ambiente familiar, de propósito. Então, o que a gente precisa é limpar a mente. E uma das alternativas que a gente tem como limpar a mente é ter pensamentos positivos, e a meditação auxilia muito. E como domingo foi Dia das Mães, né, gente? Para a gente encerrar, e sendo a mente lugar de pensar, há de se falar que domingo foi dia de amar. E como amar é para toda a vida, há de durar tal medida. E lá no livro Cartas do Evangelho e outros poemas, Cassimiro Cunha, ele escreve uma carta às mães. E o que eu gostaria de deixar aqui, agradecendo ao Valdir aí pela bondade dos alguns minutinhos, mas vale a pena, porque quando a gente fala para as mães, parece que a gente fala para um grupo específico de pessoas, mas na verdade a gente fala para toda a humanidade, porque só existe mãe se há filho. E se algumas pessoas são mãe, todas são filhos. E no amor de mãe, como é amor, não tem exclusão. A pregação do Padre Adilson uma vez foi justamente sobre isso. Exclusão de filho, né? Então, vejamos o que Cassimiro Cunha tem para falar para as mães. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina, da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz da tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargures. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado,
com o teu próprio coração, não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez, a Mãe Terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho que de outra mãe, qual se fora teu também, e terá santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar neste mundo, por meio de teu amor. Cassimiro Cunha, muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e que Maria de Nazaré plante o amor em todos os filhos da terra. Que assim seja. Valdir? Oi. Boa noite a todos. Obrigado, Tatiana, aí, pelo estudo, pelas reflexões, né? Vamos agradecer a Jesus e dar continuidade ao nosso estudo e às nossas reflexões aí em torno do Livro dos Espíritos. Bom, hoje nós vamos continuar, então, o Livro dos Espíritos, na parte que está tratando das esperanças e consolações, né? A quarta parte do livro, penas e gozos futuros, expiação e arrependimento, que vai da questão 990 até 1002. E hoje é 998. Então, dentro da questão 998, nós vamos ver a... Cadê o negócio aqui? 998, o Kardec faz uma pergunta sobre a expiação. Ele pergunta assim, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Considerando que a definição do Emmanuel, né, que eu acho melhor resumida e clara, ele fala que na questão 246, né, do Consolador, fala, expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, que eles chamam de expiação, ele pergunta se ela se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual, ou seja, como encarnado ou como desencarnado. E aí os espíritos respondem, a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, a resposta aqui dá a resposta completa, né? A expiação é a consequência de uma falta, de um crime cometido. Então, é uma pena, quer dizer, é interpretado por nós aqui como uma pena imposta a quem cometeu um crime. Se eu cometi um crime e, na medida que a minha consciência vai me cobrando o ter cometido esse crime, eu vou continuar sofrendo e passando por essa pena até que tudo isso seja eliminado. Então, isso vai acontecer uma parte no mundo espiritual e outra parte no mundo material, que é o que ele fala. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, nas duas situações, vai acontecer. Por quê? Nas duas situações, sou eu espírito. Então, eu não deixo de ser espírito quando desencarnado ou quando encarnado. Eu não sou corpo
só corpo quando estou aqui na Terra e não sou só espírito quando estou no plano espiritual. Mas, de qualquer forma, nós somos, todos somos espírito lá e cá. As penas são impostas ao espírito que cometeu o crime. Então, daí, ele vai passar pela dificuldade até que ela seja resolvida, tanto lá como cá. A parte material, que na vida material, a parte espiritual, moral, no mundo espiritual. Ok? Essa questão da expiação, eu não sei, então é que eu confundo tudo, não sei se eu falei aqui, se eu falei lá em outro lugar, mas na dúvida, né? Nesse caso, eu não vou me abster, não. Na dúvida, eu vou falar. O que acontece? Muita gente pergunta qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Eu entendo que a melhor maneira de entender essa diferença é prova é a coisa que todos vamos passar. Então, por exemplo, morrer até o ponto de morrer simplesmente é prova, porque todos vão passar, sem exceção. Mais ou menos tempo, mais cedo ou mais tarde, todos vão passar pela prova da desencarnação, mais leve. Né? Agora, a forma da desencarnação, o meio, o tipo de desencarnação, aí vai depender de uma série de outros fatores. E aí, neste caso, vai entrar a expiação. Pode entrar a expiação. Se uma pessoa morre de uma morte natural, tranquilo, a prova da desencarnação com a forma da desencarnação tranquila. Né? Então, essa é a prova. Agora, se é uma desencarnação muito complicada, cheia de dores, cheia de sofrimento, cheia de luta, cheia de, às vezes, um acidente muito grave, uma situação muito terrível. Hoje a gente até falava aqui de pessoas que morrem queimadas e pessoas que morrem afogadas. A gente estava conversando aqui hoje sobre isso. Então, aí é a expiação, porque não são todos que morrem assim. E não são todos, nem de uma forma nem de outra. Então, a diferença. Existem, por exemplo, surdez, mudez, o estudo sobre o cuidar do corpo e do espírito. Quando nós não cuidamos do corpo, nós cometemos um crime contra o nosso corpo. Não é? Então, cometemos um crime contra o nosso corpo. Esse corpo vai trazer as consequências desse crime cometido contra ele. Então, nem todas as pessoas passam por uma existência aqui como surdas, ou mudas, ou cegas, ou sem um braço, ou sem uma perna. Então, aí é a expiação. A expiação é para algumas pessoas que cometeram e que praticaram determinados crimes. Então, sempre que a gente vira alguém passando por uma situação assim, muito inédita, vamos dizer assim, nós podemos considerar que ali está caracterizada uma expiação. E não significa que, ao ver alguém passar por aquilo, significa que eu vou passar também. Mas significa que nós estamos sujeitos a passar por todas as situações que existem, dependendo do que nós tenhamos feito no passado. Daí, então, procurar entender todo esse processo e nos adaptar às possíveis situações que possam vir para que nós tenhamos a oportunidade de corrigir os nossos erros do passado. Gente, a gente sempre diz, né, que quem quiser participar pode ficar à vontade, tá? Tem o chat e pode abrir aí o microfone, né, e falar quem sentir necessidade de participar de alguma forma. Tá bom? Fiquem totalmente à vontade. Enquanto ninguém fala nada, eu vou continuando aqui, né? Então, a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito.
Na questão 999, ele pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Essa pergunta é seríssima. Muito necessário o entendimento dela. O que eles respondem? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. É aí que é a seriedade. Então, cometeu uma falta grave, tão grave que a pessoa não tem como a pessoa não perceber que não cometeu a falta. Ela pode tentar disfarçar, pode tentar despistar, pode tentar usar os recursos da nossa lei aqui para amenizar, para não ser presa, por exemplo, para não ser punida pela lei humana, mas a consciência dela está registrando e acusando que ela cometeu aquele crime. Tá? Então, ela vai, durante um tempo, viver o verdadeiro inferno. O verdadeiro inferno que uma pessoa vive aqui na Terra, ou em qualquer lugar, é exatamente o da consciência culpada. Então, porque ela vai viver, ela tenta mentir para todo mundo e provar até para todo mundo que ela não fez nada, que está inocente, mas a consciência está acusando o tempo todo que ela fez. Então, essa pessoa, ela vai passar por diversas fases, né? Quando ela está na fase de omitir o erro, de não aceitar, eu não gosto de culpa, eu prefiro responsabilidade. De não aceitar a responsabilidade sobre o que fez, ela está, durante esse tempo, num sofrimento muito grande. Então, esse sofrimento, que pode durar muito tempo, e às vezes até aqui e lá, ele vai levar essa pessoa a uma dor tão profunda que é essa dor que vai provocar a necessidade do arrependimento. Então, vamos colocar dessa forma. Quando a dor é muito intensa e eu não suporto mais a dor, é que vem a necessidade de mudar, de fazer alguma coisa em meu favor, alguma coisa real, de fato. É quando eu vou procurar ajuda. Eu posso procurar uma ajuda profissional e posso procurar uma ajuda espiritual. Suponhamos que eu vá procurar uma ajuda profissional, mas que ainda assim não seja suficiente para amenizar, porque eu sinto necessidade de resolver essa minha questão com Deus também. Então é aí que eu vou procurar uma religião, por exemplo. Eu vou procurar, no nosso caso aqui, uma casa espírita. Aí nós vamos procurar uma casa espírita e vamos entender que o arrependimento é necessário para nós fazermos a transformação de uma fase para outra. Então, eu deixo a fase do culpado, do sofredor, do desesperado já, porque não aguenta aquela situação, e eu quero agora uma outra posição. Eu quero agora entender, eu quero receber o perdão de Deus, para que, através do perdão de Deus, eu me perdoe e crie condições para a minha vida ficar mais leve. Então, eu vou chegar no centro espírita, no Espiritismo, e vou começar a estudar o Espiritismo. E no estudo do Espiritismo, quando cair nessa questão 999, e a gente pode chegar nela rápido, né? Nós aqui já estamos há mais de 10 anos, aliás, há mais de 20 anos, estudando o Livro dos Espíritos, a partir da primeira questão para chegar aqui. Isso pela terceira vez. Mas pode chegar mais rápido pegando o livro e lendo ele todo. Ou então já indo direto lá. Nós vamos chegar lá e a resposta vai ser essa, com um complemento que eu vou ler daqui a pouco. Bom, mas aí eu vou ver o seguinte, que o Livro dos Espíritos tem desdobramento em outras obras. E essa última parte dele, que é a das Esperanças e Consolações, o desdobramento está num livro que chama O Céu e o Inferno, ou
esse livro chamaria A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, tem lá um item, tem lá o Código Penal da Vida Futura. Como que esse Código Penal vai tratar dessa questão do arrependimento? Ele vai dizer assim, começa a dizer assim, o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. É aí que o Espiritismo vai começar a esclarecer a nossa tortura. Que ele vai dizer assim, a alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, o que eu vou entender aqui? Bom, eu estou encarnado. Ele diz que a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ah, tá. Então eu já começo a entender que é possível corrigir algumas coisas aqui na vida corporal. Se eu não corrigir, eu vou sofrer e continuar sofrendo as consequências na vida espiritual. Então, a correção ela vai acontecer, começar a acontecer pelo menos, a partir deste ponto que nós chamamos de arrependimento. Então, até um determinado momento, eu vinha sofrendo as consequências e tentando resistir ao erro que eu pratiquei. A partir dessa orientação, eu vou trabalhar o arrependimento, que ele é o ponto de transição entre o que era antes e o que será depois. Então, a partir daí, eu vou mudar minha vida. Aí nós vamos lá para o artigo 16 e 17. Esse Código Penal, ele tem 33 artigos. Então, lá no 16, ele vai dizer assim, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Ou pode inverter a ordem, a reparação e a expiação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, esse artigo 16 deste Código Penal, que é a Constituição Divina, ele vai trazer para nós essa possibilidade e a clareza. Bom, eu cometi uma falta. Cada um sabe qual a falta que cometeu e cada um sabe qual a falta que está lhe incomodando. Né? Então, eu sei as minhas e cada um de vocês sabe as suas. Ou tem uns que sabem, que tem certeza que não cometeu falta nenhuma, que não cometeu crime nenhum e não está incomodado, então, por causa disso. Mas os que cometeram, ele vai falar, então, da reparação e da expiação, ou expiação e reparação. Nós já vimos que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que praticou um crime, né?
Então, isso será imposto de alguma forma. Mas com a reparação, ele diz aqui que com a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa, inclusive. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o lema do Espiritismo que chama fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação significa que a prática da caridade é a reparação voluntária das nossas faltas passadas. A caridade, nesse sentido, é a grande oportunidade que nós temos de reparar as nossas faltas passadas. Esse convite, então, ele oferece a nós as diversas opções de formas de prática da caridade para que, através dela, nós corrijamos os nossos erros lá do passado. Lá no passado, há 200 anos atrás, lá do outro lado do mundo, eu fui um político que desviou a verba que era destinada à alimentação do povo, daquele povo mais necessitado, e eu desviei para os meus próprios cofres essa verba. E, por causa disso, as pessoas passaram fome e morreram até sem alimentação adequada. Então, esse crime que eu pratiquei lá naquela época, hoje eu estou aqui com possibilidade de oferecer alimento, cestas básicas. Eu estou com possibilidade de fazer campanha do quilo para alimentar pessoas que estão passando por necessidades. Hoje eu tenho as minhas necessidades, porque hoje eu não tenho todos aqueles recursos que eu tive naquela época, porque ao programar a minha próxima reencarnação, eu pedi para vir sem recursos materiais ou apenas com o suficientes para a minha sobrevivência. Mas eu pedi também para ter a oportunidade de trabalhar para reparar a minha falta. Então, aí eu venho e tenho a oportunidade de, em nome da caridade que cobre a multidão de pecados, eu pedi para fazer campanha do quilo. Eu pedi para desenvolver, para distribuir cestas básicas. Eu pedi para ajudar as pessoas nessa situação para que eu pudesse consertar aquele meu passado. Mas eu, o outro, né, foi também um político lá daquela época que desviou os recursos da saúde. É claro, a gente está falando dessas coisas lá do passado, porque hoje não existe mais essas coisas, né? Mas falando lá do passado. Então, essa pessoa, ela vem com uma necessidade de visitar enfermos, de ajudar as pessoas na área da enfermidade, de visitar hospitais, de conversar, de ajudar, de fazer tudo possível para ajudar as pessoas nessa área. Às vezes, vem até com uma profissão na área, como enfermeiro, por exemplo, aqueles enfermeiros que lutam, 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 que às vezes têm mais condição de ajudar do que o próprio médico, mas lá na vida dele está pobre, está passando por dificuldades financeiras, inclusive, às vezes está com a saúde debilitada, mas está lá preocupado com a saúde do outro. Às vezes ele faz isso que a Tatiana citou aí, ó. Aquelas enfermeiras, olha só como que aquelas enfermeiras, com tudo isso que está acontecendo, elas ainda tiveram cabeça para desenvolver esse projeto simples que elas tiveram, de arrumar uma mão de plástico, encher de água morna, colocar na mão dos pacientes, para que o paciente se sinta como se estivesse pegando na mão de alguém, para se sentir confortável diante disso, e elas analisaram o resultado e viram que o resultado foi muito bom. Então, olha só, uma coisa simples.
Mas muito útil, muito importante é a oportunidade de fazer a reparação voluntária. E a reparação não é aquela coisa volumosa, não, grandiosa. É uma coisa simples, que todos nós podemos fazer, que está ao nosso alcance, exatamente para que nós possamos nos reabilitar com a lei de Deus e nos redimir dos nossos erros do passado. Durante o tempo, e às vezes sempre que possível, eu procuro inverter essa colocação aqui e colocar, desculpem, a reparação na frente, porque vejam bem, quando nós estamos reparando voluntariamente, utilizando esses recursos que a doutrina coloca, e o Espiritismo inventou isso, não tirou isso do nada, não. O capítulo 15, ele começa com uma expressão que vem lá do Evangelho de Jesus, que é aquilo que eles chamam de juízo final. Ele começa com essa parte do Evangelho, falando do juízo final. E, a partir daí, ele vai mostrando outros textos do Evangelho que chama e que direciona para a caridade. Aí a gente vai vendo, então, que a doutrina espírita ela é a ampliação do entendimento do Evangelho de Jesus, que já tinha tudo isso pronto, mas que a gente não entendia. Aí você vai fazer a reparação voluntária e vai aprender muito, porque você vai estudar a doutrina, vai estudar o Evangelho, vai entender o Evangelho e vai entender que a reparação voluntária vai amenizar muitas das nossas faltas. Mas tem algumas faltas que nós vamos precisar sofrer na pele, sentir na pele a consequência do crime perpetrado. Então, durante a reparação, a doutrina vai nos preparar para, caso seja necessária a expiação, nós estejamos tranquilos diante dela. E é isso que vai acontecer. Então, o perdão divino não é uma graça, simplesmente eliminar tudo. O perdão divino é uma oportunidade de fazer tudo de novo, consertar tudo que nós fizemos, e aí sim nós nos perdoamos, porque consertamos o erro que foi praticado. E aí no artigo 17 ele continua aqui: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação, confirmando aqui dentro desse artigo ainda, né, consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas, personas, eu diria, que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. O Emmanuel tem um livrinho que chama Leis de Amor. É um livrinho fininho, Leis de Amor. Nesse livro ele mostra exatamente essa relação de causa e efeito entre o que nós fizemos
e o que nós teremos oportunidade de vivenciar agora para consertar o nosso erro. Então, vai aí mais um para casa, né? Livro Leis Morais, Lei de Amor, ditado pelo Emmanuel Chico, e esse livro vai mostrar claramente essa relação de causa e efeito entre o nosso passado e o nosso presente ou o nosso futuro. Ok até aí? Tudo bem? Tranquilo? 999A. Se diante disso, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Então, é a continuação da pergunta, 999, né? Ele chamou de 999A. Então, se diante disso, se diante dessa questão do arrependimento aí, ou até dessa dificuldade, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria. Então, se um criminoso dissesse que não quer arrepender, não vai arrepender, ele quer continuar praticando o crime, e existe isso. Olha só, nas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos, há alguns anos atrás, um espírito chegou para mim e disse assim: eu pratiquei o crime, continuei no crime porque eu acreditava que não tinha mais perdão, que não tinha mais solução, por causa da crença do pecado capital, que é fogo do inferno pela vida eterna. Então, olhem como que essa doutrina pode ser prejudicial. Ela existe ainda é ensinado. Muitas pessoas acreditam que quem praticou o pecado capital não tem solução, não tem perdão. Vejam a gravidade dessa crença e vejam a tranquilidade da outra, considerando a misericórdia e o perdão divino. Porque nessa crença, será que alguém hoje comeu um pouquinho mais do que devia? Será que hoje alguém teve alguma manifestação de preguiça? Está começando um friozinho, aí você acorda de manhã e fala, acordou às 7, eu vou ficar mais um pouquinho. E aí fica até às 9 e alimentou a preguiça. Será que alguém teve alguma manifestação de soberba, de orgulho hoje? Se posicionou em algum momento como se fosse melhor ou maior ou mais poderoso do que alguém? Pois é. Essas e algumas outras, que são 7, são os pecados capitais. E quem exercitou a gula hoje, ou essa semana, Dia das Mães, saí com a minha mãe para o jantar, para o almoço, né? No Dia das Mães, ou então a própria mãe fez aquele almoço especial, que o prazer da mãe, muitas vezes, é fazer aquele almoço saboroso para os filhos e ver os filhos se deliciando com a comidinha, com aqueles quitutes, com aquelas sobremesas que ela mesma fez. Essa é a grande alegria de muitas mães. E aí a gente aproveita que a mãe vai ficar feliz e come exageradamente. Pois é. Então, no Dia das Mães, muitas pessoas teriam cavado o seu próprio inferno eterno porque praticou a gula. Será que é isso? Mas se, diante disso, esse espírito, então, um dia falou para mim que agora ele entendeu que ele deveria realmente se arrepender, mas não tinha se arrependido e praticou mais crimes, porque ele achou que o primeiro crime já era condenação eterna
Então, é que ele ia continuar fazendo e tentando se eximir dos crimes praticados. Então, muitos criminosos podem pensar assim. E muitos, sem nem pensar assim, sem nem ter nenhum conhecimento nessa área aí, eles podem querer continuar praticando o crime, né? Então, quer dizer, qual seria assim a situação dele? Que é o que daí lhe resultaria se ele continuasse praticando os crimes? O que se resulta daí é tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, o que vai acontecer? Aquele que perpetuar no crime, no erro, no mal, ele vai aumentando cada vez mais a própria dor, o próprio sofrimento. Então, a dor dele, a pena dele vai se tornar cada vez mais longa, mais penosa. Então, quando eu às vezes cito de aquela situação assim, de crescer para baixo, porque nós viemos, às vezes, retamente cumprindo a lei. Chega um momento que você dá uma escorregada. Essa escorregada, você cai num buraco. Quando você cai nesse buraco, aí vem a dor que é consequência daquela queda naquele buraco. Mas aí você se revolta com essa dor e continua praticando. Ou seja, continua errando. Aí, enquanto não se arrepende, vai aumentando e a dor vem cada vez mais intensa, mais forte e mais persistente. E quanto mais ele resiste à dor e faz errado, mais a dor aumenta. Então, na medida que ele vai fazendo mais errado, ele vai entrando no poço. O poço não tem fim, ele tem gradação. Cada um vai até a gradação que consegue resistir à dor. Então, aquele que tem muita resistência, ele vai muito fundo. Aquele que não ouve a sua consciência e que não tem um momento de paralisação e de retorno ao bem, ele vai fundo, até o ponto que ele não resiste, e aí é o ponto de retorno. Por isso que eu falo que é crescer para baixo. Porque quando nós estamos entrando no poço, quanto mais entramos no poço, mais próximos estamos do momento de retornar. Porque com certeza vai chegar ali um momento em que ele vai ter que retornar e aí ele começa a caminhar para cima. O fundo do poço para cada um é o momento em que nós encontramos com Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio a um poço que ainda tinha muito fundo para baixo. Mas a Terra, nessa característica da expiação, de mundo de expiação, tinha já muita dor, muito sofrimento, muita gente sofrendo aqui no ambiente da Terra, tanto encarnado como desencarnado. E aí Jesus vem. E quando ele vem, ele faz o convite. E o convite de Jesus tinha um apelo de uma altura infinita. Quando nós imaginamos Jesus fazendo o Sermão da Montanha, nós vamos imaginá-lo falando, porém a fala de Jesus era como se fosse um grito que atingia o infinito. Ele atingia o infinito de muitos dos corações que estavam na Terra naquele tempo, e ele se estende a todos os corações que estamos na Terra, ainda hoje, ouvindo aquela fala dele que se tornou um grito para grande parte da humanidade que atentou em algum momento a ouvir. E esse grito de Jesus, que saiu dele naturalmente, mas chegou para nós com essa intensidade,
é principalmente aquele grito do vinde a mim. Esse grito de Jesus só chega para nós quando nós chegamos no momento do arrependimento. É o momento em que nós entendemos a necessidade de fazer o retorno. É o momento do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? O filho pródigo somos todos nós, que de alguma forma esbanjamos os recursos que tivemos enquanto foi possível nas nossas mais diversas experimentações. Mas às vezes esbanjamos tanto que o nosso fundo do poço foi à beirada de um chiqueiro. É aquele ponto em que a pessoa está disputando alimento com os animais e perdendo, claro. Naquele momento, o filho pródigo, ele teve uma elevação mental, vamos dizer assim, e pensou: na casa do meu pai, os escravos têm o que comer. E eu estou aqui disputando o alimento com os porcos. Era uma grande humilhação para os judeus chegar a esse ponto, por isso que essa história é interessante. Aí ele para e diz assim, ele cai em si. Cair em si é exatamente o ponto de arrependimento, porque ele reflete: se na casa do meu pai os escravos têm alimento e aqui eu não tenho, então eu cheguei realmente ao meu fundo do poço. E diz de si para consigo mesmo, porque é um momento que é de cada um. E ele diz para si mesmo: vou voltar e vou dizer ao meu pai: Pai, eu errei contra Deus e contra ti. E pedir ao Pai que lhe dê a oportunidade de retornar não como filho, mas como um dos escravos, para que ele tivesse o direito ao alimento normal. Então, quando ele cai em si e vem toda essa reflexão, ele ergue, levanta e caminha de volta para a casa do Pai. Então, esse cair em si e erguer-se é exatamente o ponto do arrependimento. É o ponto que todos aqueles que praticaram algum crime, que cometeram algum erro, devemos chegar ou já chegamos e estamos agora na caminhada para a casa do Pai para pedir perdão, nos confessar diante dele, confessar os nossos enganos e esperar qual será a oportunidade, qual será o benefício que o Pai vai oferecer. E, ao retornar à casa paterna, ele é visto à distância, porque a casa paterna é a casa de Deus, simbolicamente, é onde os amigos espirituais estão aguardando este momento nosso para que eles façam uma grande festa, porque nós nos arrependemos e resolvemos voltar para o Pai. E aí é feita uma grande festa. Ele recebe sandálias e recebe o anel, que simboliza a volta à família. Não como escravo, como ele disse, mas como o membro da família, que um dia saiu, mesmo tendo pecado contra Deus e contra o Pai, contra a família, ele volta e recebe a oportunidade, é o perdão. E a partir daí, com certeza, ele passa a ter um outro comportamento.
que é o comportamento que nós precisamos ter a partir deste momento que encontramos com Jesus, que veio que, dentre outras lições e muitas outras, ele vem trazer para nós o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Então, o aflito e sobrecarregado que vem a Jesus é o aflito e sobrecarregado sinceramente arrependido. E aí ele é convidado a tomar sobre ele mesmo, né, o jugo de Jesus, a observação da lei, o cumprimento da lei, a sequência da lei. E aí ele vai encontrar abrigo para essa alma sofrida. E esse abrigo é para todas as almas que estão em sofrimento, para todas as almas, para todos os espíritos que estamos passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por algum sofrimento. Basta que nos arrependamos e busquemos Jesus, para que Jesus nos acolha e haja essa festa no plano espiritual. É a festa que vai servir de incentivo para que todos nós possamos atingir novamente o trono de Deus. E para encerrar, então, o nosso estudo de hoje, nós temos aqui mais algumas quadras que estão no livro Mãe, que é as filhas da terra, ainda em homenagem e lembrança às mães, né? É uma mensagem do Bittencourt Sampaio, as filhas da terra, do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhos da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis no íntimo das almas a alegria do reino de seu Filho. Nossa Mãe querida e misericordiosa, ao nosso irmão Jesus e amigo, o nosso profundo e sincero agradecimento pela oportunidade, por mais uma oportunidade deste momento de estudo, de aprendizado, de reflexão, de troca de vibrações, de nós como plano espiritual, do plano espiritual para com todos nós. Que possamos vibrar juntos, envolver juntos a todos os nossos irmãos que estão passando por dores e que todos possamos atentar para o convite de Jesus. Se arrependa e diga para si mesmo, sinta em si mesmo o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e ele nos aliviará. Obrigado a todos pela oportunidade de hoje, pela presença, pela vibração, pelo momento que nós estamos construindo de paz e harmonia para todos nós e para todos aqueles que nos cercam. Obrigado a todos.